Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Portal de Luz. E vamos começar o nosso programa elevando os nossos pensamentos com a prece na voz de Chico Xavier. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia
abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. A última edição do jornal Folha Espírita trouxe um tema muito importante. Em uma pesquisa realizada em 2016, mais de 76 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram notificadas pelo Disque Direitos Humanos e disponibilizadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Desse total, 37,6% delas referem-se a casos de negligência e abandono, 23,4% de violência psicológica, 22,2% agressão física a estas crianças e adolescentes e 10,9% agressão sexual. Isso sem contarmos com os inúmeros casos que nem chegam a ser denunciados, porque a vítima está num estágio de tanto medo e abandono que sequer toma alguma atitude para se defender. No mesmo ano de 2016, o SINAM, o Sistema de Informações do Ministério da Saúde, registrou perto de 23 mil atendimentos a vítimas de estupro no Brasil. Destes 23 mil, mais de 13 mil deles, ou seja, cerca de 57% dos casos, as vítimas tinham entre 0 e 14 anos. E dessas, cerca de 6 mil tinham menos de 9 anos. Dentro desse contexto, o canal Futura estreou esse ano na TV brasileira e no seu canal no YouTube a série Que Corpo é Esse?, criada em parceria com a Unicef Brasil e a Childhood Brasil e com coprodução da Split Studio. Que Corpo é Esse? Merece ser divulgado entre todos nós porque objetiva alertar educadores, crianças, adolescentes e as famílias sobre o conhecimento do próprio corpo, a importância do autocuidado e do respeito à sexualidade. Discute também os dilemas da puberdade e até temas mais complexos, como as relações abusivas com menores de idade, a primeira relação sexual dos jovens, homofobia e até mesmo os perigos na internet. O conteúdo é destinado a 3 diferentes faixas etárias de público, de 0 a 6 anos, de 7 a 13 e de 14 a 18 anos. Para cada uma dessas faixas foram produzidos 4 programas e eles passam nos intervalos da programação regular do canal. E além disso, há um episódio especial por faixa etária, com a participação de consultores e recomendações de como usar da melhor maneira os programas e é voltado, portanto, para educadores. Com a linguagem em um formato bastante ágeis, a série foi feita através de técnicas de animação e retrata uma família tipicamente brasileira que se chama Vila César. E é através dessa família que vamos vivenciando as situações, acompanhando como eles lidam com assuntos importantes para o desenvolvimento sexual dos seus 5 filhos, que estão em diferentes etapas da vida. O gerente geral do canal Futura, João Alegria, explicou através do site do canal que a produção da série foi realizada em diálogo com diversos especialistas e profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente. Crianças e adolescentes negligenciados dos cuidados de familiares ou de um adulto que os trate com respeito
vivem situações de múltiplas violências, privações, exposições e riscos. Como disse João, o abandono e a negligência são a porta de entrada para as agressões, sejam elas sexuais, físicas ou psicológicas. E quem acompanha o canal Futura percebeu que já faz algum tempo que o tema é tratado com bastante transparência. Desde 2009, o Futura desenvolve o projeto Crescer Sem Violência, que dissemina informações de qualidade e metodologias de enfrentamento às diferentes formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. A ação contempla a produção de conteúdos inéditos sobre o assunto e ações presenciais de capacitação de educadores e profissionais da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em diversas cidades brasileiras. E já foi premiada com o primeiro Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos em 2011, na categoria Boas Práticas, e o Prêmio TAL na categoria Grande Destaque em 2016. Mais de 5.000 profissionais em cerca de 400 municípios brasileiros já foram formados pelas ações desse projeto, que já tratou de temas como o abuso e a exploração sexual. E agora fica o convite para que todos os pais e mães, professores, evangelizadores espíritas que nos ouvem, pois além de o tema ser absolutamente importante, os episódios da série Que Corpo é Esse? São recursos didáticos que foram tão cuidadosamente produzidos que temos a obrigação de conferir. A informação pode tanto ajudar aquela criança ou adolescente que já sofreu ou está sofrendo abusos, como também evitar que outros novos casos venham a acontecer. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu já me inspirei diversas vezes para apresentar os temas do nosso programa no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Repito sempre, ele é um excelente manual de boas práticas para todos nós, independente de religião. Na lição 22 do livro, ele trata sobre a oportunidade de observarmos as perguntas que fazemos às outras pessoas. Com que frequência, antes de fazermos a pergunta a alguém, qualquer pergunta, passamos o assunto pelo crivo da nossa consciência para avaliarmos sobre a sua pertinência? O autor recomenda que às vezes é melhor nos calar do que soltar a pergunta no ar se elas não tiverem uma finalidade justa. E muitas são as ocasiões em que devemos segurar a curiosidade e não nos desabrirmos em perguntas que poderão deixar as pessoas embaraçadas. Por exemplo, quando visitamos amigos ou recebemos a sua visita, não vamos constrangê-los com as nossas perguntas. E são tantos os tipos de inquirições que acarretam desconforto, não apenas ao interlocutor, mas também a todos os demais que estão à volta na qualidade de espectadores. Já pensaram nisso?
Perguntas sobre o relacionamento amoroso, sobre a família do próximo, devem ser analisadas com muito cuidado, pois se referem a assuntos delicados para qualquer pessoa, e não é digno que vasculhemos estes campos dos sentimentos dos outros, nos recomenda André Luiz. Outra situação inoportuna que não convém perguntar é em relação à idade física de alguém. Se alguém não costuma revelar a sua idade, então por que perguntar quantos anos ela tem? Outro dia mesmo, eu participava da comemoração do aniversário de um executivo. E como toda festinha do tipo lá na empresa, estavam reunidos funcionários e membros da diretoria. Depois dos parabéns, um dos gerentes tomou da palavra para homenagear o diretor em nome dos colegas. Foi quando, no meio do discurso, após enfatizar as qualidades do aniversariante, falou alto e em bom tom a idade do executivo, que passava dos 80 anos. Nada tão grave, isso é verdade. Mas então por que não se colocaram as velinhas com os números no bolo? No lugar, apenas uma vela simbólica. Creio que não era para ficar anunciando a idade daquele senhor, penso eu. Outro conselho interessante de André Luiz diz mais ou menos assim: se você nutre realmente amizade por uma pessoa, sem qualquer interesse de namorá-la, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do seu estado civil. Outra situação comum é perguntar à pessoa quanto ela ganha. Eu particularmente acho esta pergunta sem propósito e muito constrangedoras, que só se justifica tão somente se eu estiver interessada em oferecer uma oportunidade de emprego à pessoa e cobrir qualquer oferta, certo? Mas, se não for este o caso, qual seria a finalidade de se fazer esse tipo de pergunta? Outra indagação maldosa é querer saber o peso da pessoa. Um horror! Por acaso somos médicos ou nutricionistas durante uma consulta? Se estamos buscando nos melhorar como seres humanos e, por que não, evoluirmos como espíritos eternos que somos, é importantíssimo observar os tipos de perguntas que dirigimos aos outros, mesmo aos mais íntimos. Uma pergunta pode humilhar, embaraçar, entristecer, aborrecer a pessoa interpelada. Imaginem vocês uma mulher ou um homem ciumento ou ciumenta quando dirige perguntas do tipo: onde você estava? Com quem estava? Onde foi com esta roupa? Isto é horrivelmente constrangedor. São perguntas que ferem, humilham e colocam em xeque a integridade da outra pessoa, a quem se deveria amar, respeitar e incentivar. Nos diz André Luiz: indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. E respeitar as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as nossas provações e necessidades. Façamos um esforço para frear dentro de nós o julgamento precipitado que fazemos das pessoas. É um bom exercício para evitar perguntas inconvenientes. Até o próximo encontro, um grande abraço. Agora vamos assistir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário. Sejam bem-vindos a mais um encontro onde vamos juntos refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel, contido no livro Roteiro de Psicografia de Chico Xavier a respeito da religião. Ensina-nos Emmanuel. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga
os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição das quais necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados, invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência, por intermédio da experimentação incessante, mas não é somente a razão ou fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem. Contudo, abrigam impulsos de crueldade, instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo. Ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento. Vai alterando gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e principalmente com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Da religião procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida e, embora as formas inferiores da religião na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A ciência constituirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Amigas e amigos, fica-nos, portanto, muito claro que a religião não é o ópio do povo, mas o alimento insubstituível
indispensável para a nossa elevação espiritual. Sigamos o Cristo, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui e sempre que quiserem mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.